Hoje, tomemos algum tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado Depois desse dia. Uma vez que nascemos nesta terra, nós estamos destinados a deixar este mundo. Então, que tipo de situação se desenrolará depois de partirmos deste mundo? Deus diz que cada ação que fazemos enquanto estamos vivos e ativos determina a nossa vida depois desse dia. Não é este um ensinamento extremamente importante da Bíblia? Por isso, nós nunca devemos viver a vida de hoje de uma forma sem sentido e indiferente, desprovida de valor. O que é que todos têm, sem dúvida, no final? Todos têm vida depois desse dia. O dia em que o destino de todos os indivíduos for determinado chegará certamente para todos, sejam eles ricos ou pobres, poderosos ou plebeus. Não é verdade? Assim, o que podemos dizer sobre os tiranos, os perseguidores, as celebridades famosas e as pessoas comuns? Todos estão inevitavelmente ligados pelo mesmo destino de partir deste mundo. No entanto, deixar este mundo não é o fim. O que importa é a situação depois desse dia. Então, o que determina a nossa vida depois desse dia? Tudo o que dizemos, pensamos e agimos em cada momento enquanto vivemos nesta terra se acumula e converge para determinar a nossa vida depois desse dia. Dado este ensinamento da Bíblia, nunca devemos desperdiçar a nossa vida que vivemos hoje em algo vão. Vejamos o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto. O que é que acontece depois desse dia? O juízo. Na Bíblia inglesa, está escrito como julgamento. Uma vez que mencionam julgamento, pensemos nisso como um verdito proferido por um tribunal. Haverá aqueles que irão para o inferno e aqueles que irão para o céu. Haverá aqueles que sofrerão para sempre no lago de fogo ardente e aqueles que desfrutarão da vida eterna e da felicidade para todo o sempre. Os destinos finais serão determinados após esse dia. Tudo o que falamos, pensamos e fazemos em cada momento acumula-se. Em Apocalipse, o que fará Deus de acordo com o que nós tivermos feito? Deus não diz que dará a cada um de acordo com o que ele tiver feito. Em relação ao que vai acontecer depois desse dia, vamos primeiro examinar os ensinamentos que Jesus nos deu há 2000 anos, quando ele veio a esta terra e perguntar-nos, a partir de hoje, para que tipo de vida devemos preparar-nos? Todos nós temos de ser capazes de nos preparar para o que vai acontecer depois desse dia. Vejamos o livro de Mateus, capítulo 7. Em Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Para onde é que nós queremos ir depois desse dia? É o reino dos céus. Que Jesus diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, não podemos dizer que viver uma vida fazendo fielmente a vontade de Deus é a forma correta de nos prepararmos para o eterno reino dos céus? Versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por outras palavras, quem são eles? Os que praticam a iniquidade referem-se àqueles que não guardam a lei da aliança de Deus. É por isso que, noutra versão, está escrito,
afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quando a vida das pessoas nesta terra terminar e elas se apresentarem perante o tribunal de Deus, Deus perguntará: o que é que fizeste enquanto estiveste na terra? Alguns dirão: Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome e expeli demónios. Também realizei muitos sinais e prodígios. O que é que fizeste mais? Eu guardei o culto dominical, adorei a cruz e celebrei o Natal. Desta forma, quando apresentarem todos os atos da sua fé diante de Deus, Ele fará um julgamento. Dependendo de terem praticado a iniquidade ou ações feitas de acordo com a vontade de Deus, Deus irá julgá-los e expulsar todos aqueles que praticaram a iniquidade. De acordo com a vontade de Deus, existem as festas de Deus, o batismo, o estatuto da mulher usar véu e muitos outros ensinamentos da nova aliança. Entre estes, vamos examinar o ensinamento de que devemos acreditar na Mãe Celestial. Hoje, há tantas igrejas à nossa volta como a areia na praia do mar. Se nós olharmos para o mundo, podemos ver que muitas pessoas afirmam acreditar em Deus. No entanto, na última época do Espírito Santo, em quem devemos acreditar? De Gênesis a Apocalipse, em todos os 66 livros da Bíblia, Deus explica minuciosamente em de acreditar em Deus Mãe, indicando que ter fé não só em Deus Pai, mas também em Deus Mãe se alinha plenamente com a vontade de Deus. No entanto, embora digamos: Senhor, Senhor, se não fizermos a sua vontade, podemos ser salvos? Depois desse dia, Deus determinará se iremos para o céu ou para o inferno com base na forma como tivermos praticado a nossa fé enquanto vivemos nesta terra. Uma vez que mesmo aqueles que dizem: Senhor, Senhor, não podem entrar no reino dos céus, escusado será dizer que aqueles que não acreditam em Deus não entraram. Portanto, não deveríamos todos nós esforçar-nos por conduzir toda a humanidade à salvação eterna no reino dos céus através da fé correta em Deus Pai e em Deus Mãe? Além disso, não deveríamos guiar os nossos vizinhos para a verdade com amor? Hoje, as igrejas no mundo enfatizam apenas a fé em Deus Pai. No entanto, a Bíblia esclarece-nos que podemos alcançar a fé completa quando acreditamos não só em Deus Pai, mas também em Deus Mãe. Vejamos o livro de Gálatas, capítulo 4. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 26, está escrito: Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é? Quem é ela? Nossa Mãe. Não está claramente escrito, Nossa Mãe? Versículo 27. Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da... Quem? De quem somos filhos? Da livre. A quem se refere a mulher livre mencionada em Gálatas, capítulo 4? A Bíblia recorda-nos claramente que Jerusalém é a nossa mãe. O povo de Deus, que recebeu a promessa de Deus, é chamado de filhos da mulher. Através dos 66 livros da Bíblia, Deus recorda-nos claramente que temos Deus Mãe. Este não é o único testemunho registado na Bíblia. Vamos abrir Gênesis capítulo 1. Quando compreendermos plenamente a pergunta,
Qual é a verdadeira vontade de Deus aqui? Poderemos então participar na promessa de Deus do reino dos céus depois desse dia. Vejamos o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, que criou o homem, disse: façamos o homem. Portanto, isso mostra que Deus, o Criador, que criou a humanidade, não é um só. Vamos descobrir que imagem de Deus existe na categoria de nós através do versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Uma vez que Deus criou o homem à sua própria imagem, por outras palavras, isso significa que ele copiou a sua imagem, não é verdade? Depois de fazer uma cópia direta da imagem de Deus, quem foi criado? Foram criados o homem e a mulher. Como é que Deus se expressou? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não disse que faria a humanidade sozinho. Se fosse um só Deus que criou toda a humanidade, como é que isso deveria ter sido expresso? Eu criarei o homem por mim mesmo. Pelo menos uma expressão como esta deveria ter sido utilizada. No entanto, no versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa semelhança. Ao fazê-lo, foram criadas a imagem masculina e a imagem feminina. Como é que chamamos a essa imagem masculina de Deus? Chamamos-lhe Deus Pai. Então, naturalmente, como devemos chamar a Deus que tem a imagem feminina? É claro que devemos chamá-la de Deus Mãe. Os registros de Gênesis explicam este assunto muito claramente, mas hoje em dia, todas as igrejas do mundo dizem: só existe Deus Pai e não Deus Mãe. Então, será que Gênesis, capítulo 1 da Bíblia deles difere da nossa? É a mesma coisa. Não importa para qual Bíblia se olha em todo o mundo, ela está registada da mesma forma. No entanto, eles adoram apenas um Deus, dizendo: Deus é um só. O versículo que eles usam mais frequentemente para afirmar há apenas um Deus está em Efésios, capítulo 4. Vejamos Efésios, capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quantos deuses existem? Um só Deus. Se nós lermos apenas isto, parece que só existe um Deus. No entanto, o que continua depois? Um só Deus e Pai de todos. Quantos deuses temos como nosso Pai? Apenas um. Só existe um Deus como nosso Pai, mas quem mais existe para além de Deus Pai? De acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26, quem se tornou o modelo e a origem da imagem feminina? Então, não deveríamos chamar essa imagem feminina de Deus Mãe? Isso é porque Deus Pai e Deus Mãe são os que dão a vida eterna à humanidade. É por isso que, desde Gênesis capítulo 1, a Bíblia testemunha que a humanidade foi criada por Deus Pai e Deus Mãe. Existem muitas denominações, até mesmo na Coreia: presbiteriana, metodista, santidade, batista, adventista do sétimo dia, testemunhas de Jeová, unificação, muitas mais. Há igrejas de muitas denominações, mas a Bíblia é a mesma. É o mesmo na Bíblia inglesa e na Bíblia espanhola. Uma vez que todas as Bíblias estão escritas exatamente da mesma forma, isto não significa que podemos acreditar nelas tal como elas são?
Não foi um homem criado à imagem de Deus que tem masculinidade e uma mulher criada à imagem de Deus que tem feminilidade. Vocês acham que Deus não consegue distinguir entre eu e nós? Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e criou o homem e a mulher. Então, é certo que dentro de Deus existe tanto um Deus com masculinidade como um Deus com feminilidade. Deus com a masculinidade criou-nos, e Deus com a feminilidade também nos criou. Foi por isso que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não é verdade? Com base nisto, recordemos as palavras de Jesus em Mateus capítulo 7. Quem entrará no reino dos céus? Somente aquele que faz a vontade de Deus. É assim que a vida após esse dia será determinada. Uma vez que as igrejas no mundo de hoje têm tais falácias e contradições até mesmo desde Gênesis capítulo 1, embora leiam os 66 livros da Bíblia, elas inevitavelmente chegam a conclusões inconsistentes. Toda a humanidade deseja ir para o céu. Para lá irmos, nós temos de fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus é ter fé não só em Deus Pai, mas também em quem? A nossa fé deve abranger a crença em Deus Pai e em Deus Mãe. Deus não nos dá a conhecer que só então podemos fazer parte da família celestial? Vejamos o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9. De acordo com o versículo 9, há um Pai que deu à luz os nossos corpos físicos, e há também um Pai que deu à luz as nossas almas. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos? Tal como há um pai entre os membros do sistema familiar nesta terra, quem também existe no mundo espiritual. Está escrito que o nosso pai também existe. Tal como existe um pai físico, também existe um pai espiritual. Também há filhos nesta terra, não é verdade? Portanto, também deveria haver filhos espirituais no mundo espiritual, não deveria? Vejamos o livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. Eu vos receberei, serei vosso. Quem será Deus para nós? Pai, e vós sereis para mim. Quem seremos nós? Filhos e filhas. De quem são estas palavras? Diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus diz: sou vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Pai, filho, filha e filho. São títulos utilizados exclusivamente em ambiente familiar. No entanto, mãe está em falta aqui. É por isso que está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. E quem é ela? Ela é a nossa mãe. Além disso, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou homem e mulher. Isto mostra que Deus Mãe certamente existe. Então, a relação familiar do pai espiritual, da mãe e dos filhos e filhas está totalmente estabelecida. É por isso que, há 2000 anos, quando Deus veio a esta terra, Ele ensinou-nos que somos filhos de Deus e que estamos relacionados através do sangue de Deus. Todos os 66 livros da Bíblia são a vontade de Deus. Se nós não a reconhecermos corretamente e não guardarmos a fé adequada nestes conteúdos escritos como vontade de Deus, a situação que enfrentaremos depois desse dia só pode ser verdadeiramente terrível. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios,
e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, por que não nos deixa entrar no reino dos céus? Então, Deus dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Assim, Deus disse que nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas quem? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, é a vontade de Deus acreditar em Deus Mãe, ou não? A palavra Elohim não é utilizada 2500 vezes no Antigo Testamento. Para ser mais preciso, o termo Elohim pode ser traduzido como deuses. No original hebraico, existe claramente o substantivo singular Eloa. Então, por que é que Deus é referido como Elohim? Em coreano, não há uma letra que adicionamos no final de um substantivo para o transformar numa forma plural? O mesmo se passa em hebraico. À palavra Eloa é adicionado o sufixo in. Em inglês, é como adicionar s ao final de um substantivo. A partir disto, podemos confirmar que Deus não é, inequivocamente, uma entidade única, mas que tanto Deus Pai como Deus Mãe estiveram juntos em cada passo, desde a obra da criação até à liderança da salvação da humanidade. No entanto, ainda hoje, muitas igrejas no mundo dizem constantemente: não é estranha a igreja que acredita em Deus Mãe. No entanto, devemos ser capazes de examinar como a Bíblia testifica sobre este assunto e preparar-nos para a nossa salvação depois desse dia. Irmãos e irmãs, quão curta é a nossa vida humana. As pessoas na casa dos 20 ou 30 anos podem pensar que os dias que têm pela frente até aos seus 70 ou 80 anos são abundantes, mas eles passam num piscar de olhos. É espantoso como o tempo passa tão depressa. 2 ou 3 meses passam num instante sem sequer se aperceberem. Por isso, quando consideramos todos estes assuntos, a nossa vida não é definitivamente longa. É passageira. A este respeito, um episódio de Thomas More deixa um profundo impacto no meu coração. Ele foi enviado para a prisão por não obedecer à ordem do rei, devido às suas próprias crenças religiosas entrarem em conflito com o que lhe era exigido. A sua mulher e o seu filho vieram visitá-lo. A esposa disse: querido, não podes simplesmente comprometer a tua fé e dizer que seguirás os desejos do rei. More disse: quantos anos achas que me resta para viver? Eu penso que se pode viver mais 20 anos. Então, devo desistir da vida eterna por esses curtos 20 anos? Perguntou ele. Por isso, ele não cedeu ao rei. Ele estava determinado a não abandonar a sua fé de seguir o caminho justo ensinado por Deus apenas para prolongar a sua vida por meros 20 anos. Como resultado, acabou por ser morto na prisão. As nossas vidas humanas são assim tão curtas. Mesmo os outrora famosos governantes e conquistadores de renome já não estão entre os vivos. Napoleão e Gengis Khan, que pareciam que iriam comandar o mundo inteiro, também faleceram. Todas essas figuras conhecidas como grandes homens, cujos nomes vocês reconheceriam, deixaram este mundo. Eles estão a viver a vida depois desse dia. Irmãos e irmãs, a vida depois desse dia também virá sobre nós antes que o percebamos. Então, não deveríamos começar a preparar-nos agora para esse dia que de repente virá sobre nós? Se formos complacentes, 2 meses, 2 anos, 20 anos passarão rapidamente. A partir deste exato momento, devemos mais uma vez reunir a nossa determinação e preparar-nos para a vida que conduz ao reino dos céus. O que é que Jesus nos ensinou? Uma vez que Jesus disse: só aquele que faz a vontade do Pai pode entrar no reino dos céus, sejamos nós a esperar sinceramente pelo eterno reino dos céus com total fé em Deus Pai e em Deus Mãe.
Quando Deus mandou escrever a Bíblia, Ele deixou uma instrução muito importante através da revelação. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22. Vejamos o capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Este livro refere-se à Bíblia. Advirto a todos os que ouvem as palavras da profecia da Bíblia. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa das coisas que se acham escritas neste livro. As palavras da Bíblia nunca devem ser alteradas ou mudadas pelos homens. Há uma razão pela qual não podem ser alteradas. A Bíblia não se refere a Deus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os 66 livros da Bíblia são as palavras de Deus. Se pensarmos nas palavras de Deus como as palavras do Rei, simplesmente falando, elas são um decreto real. Pode até mesmo um funcionário de alto escalão, e não apenas o público em geral, modificar arbitrariamente o decreto. Absolutamente não. É por isso que a Bíblia nos esclarece que só aquele que faz a vontade do Pai pode ter a certeza da vida no reino dos sãos depois desse dia. No passado, todos vocês e eu tínhamos aprendido e chegado a compreender que só existe um Deus. No entanto, ao aceitar esta verdade, apercebemos-nos de que só quando há Deus Pai e Deus Mãe é que nos tornamos irmãos e irmãs. Além disso, não está escrito que a relação de irmãos e irmãs é estabelecida através da verdade da Páscoa da Nova Aliança. Vejamos o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 17. Capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: da cidade ter com certo homem e dizei-lhe: Mestre manda dizer, meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei. Que é que ele celebrará? A Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. De quem é a vontade da Páscoa? É também a vontade de Deus. Há muito tempo que as pessoas não celebravam a Páscoa. Desde que a Páscoa foi abolida no Concílio de Niceia em 325 d.C., nenhuma igreja a observou até agora, exceto a nossa Igreja de Deus. A Páscoa é o que Jesus ordenou aos seus discípulos que guardassem. Passemos ao versículo 26. Vejamos a cena da celebração da Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: comei, isto é o meu corpo. Jesus disse que o pão da Páscoa é o seu corpo santo. Vejamos o versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Vinho da Páscoa, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Quando celebramos a Páscoa, nós herdamos a carne e o sangue de Deus. Os filhos são aqueles que herdam a carne e o sangue dos seus pais. Então, o que é que devem ter aqueles que têm o direito e o privilégio de chamar Deus de Pai e Mãe através da Páscoa? Não deveriam eles ter o sangue da vida de Deus dentro deles? Foi por isso que Jesus nos ordenou que celebrássemos a Páscoa e expressou o seu coração sincero, dizendo: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Como que aliança ele descreveu a Páscoa? Ele disse: esta é a nova aliança. Ele quis dizer: esta é uma aliança que nunca desaparecerá, nunca se desvanecerá e nunca desaparecerá. Ao dizer isto, não nos concedeu ele a verdade da Páscoa da nova aliança como a aliança eterna.
Hoje, vocês e eu reverenciamos o Pai Celestial e a Mãe Celestial. Deus concedeu o sangue espiritual, que é mais espesso do que o sangue físico, entre os amados irmãos e irmãs de Sião. Por isso, olhando para João capítulo 13, versículo 34, que mais Deus nos deu como mandamento? Ele disse, novo mandamento vos dou. O que é que nós devemos fazer? Ele disse, que nos amemos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Irmãos e irmãs, cada palavra tem o seu significado e todas as palavras contêm a vontade de Deus. Não nos esqueçamos disto e cumpramos corretamente a vontade de Deus para que todos possamos regressar ao eterno reino dos céus. Nós temos de nos preparar para a vida após o dia. Depois desse dia, quem poderá desfrutar da vida no reino dos céus e quem será considerado digno de entrar nele? Quem pode entrar no reino dos céus? Só quem faz a vontade do Pai pode entrar lá. Hoje, eu gostaria de pedir a todos os nossos graciosos irmãos e irmãs que gravemos profundamente nas nossas mentes todos os ensinamentos da Bíblia que nos são dados mais uma vez. Ao seguirmos a vontade do Pai e da Mãe com obediência, vamos encontrar rapidamente os nossos irmãos e irmãs perdidos, que anseiam pelo Pai, pela Mãe e por Sião, e guiá-los para a verdade. Na esperança de que todos os momentos de hoje se tornem um tempo abençoado, construindo belos marcos na viagem para o reino dos céus, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.